exemplo de Maria, a mãe de Jesus, um vaso escolhido por Deus para receber as notícias sobre o anúncio do nascimento de Jesus. E eu quero destacar neste vídeo que nada é impossível para Deus, nada. Meu nome é Pastor Peter Holt, sou missionário pastor em Portugal e eu quero ler alguns versículos e fazer comentários sobre o relato no livro de Lucas, começando no versículo 26, no primeiro capítulo. Eu vou ler e depois vou falar sobre isto um pouco. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galiléia. Deus mandou um anjo para informar a Maria sobre o nascimento de Jesus. E Deus manda mensageiros em nossas vidas. Às vezes são anjos, pode ser através de um sonho, pode ser uma colega no trabalho, um amigo, um vizinho, uma familiar, que tem a palavra de Deus na boca dele. Ou pode ser através de ler algum trecho, um versículo na Bíblia. Deus quer transmitir a mensagem dele aos nossos corações. Isto aconteceu com Maria. Ela recebeu um anjo na casa dela. E Deus tem uma mensagem para cada um de nós. Ele quer falar conosco. Ele é um Deus que fala. Ele quer falar de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, seja aberto à mensagem e ao mensageiro de Deus. Vamos continuando. Versículo 27. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de David. O nome da virgem era Maria. Daquilo que nós podemos especular era que Maria era uma virgem, uma jovem de talvez uns 15 anos, 14, 16 anos, 17 anos, nós não sabemos porque a Bíblia não diz. Uma moça em casa, mas apesar de muitas crenças nas igrejas sobre a vida dela, sobre ela realmente era pessoa com pecado, porque ela disse Jesus, o meu Salvador. Mas a Bíblia não diz que ela era sem pecado, nem diz que era a mediador entre nós e Deus. Isto é mentira de Satanás, que Deus é muito afastado de nós, que não importa com nossas vidas. O Jesus, aliás, não está interessado em nossas vidas, mas é o contrário. Jesus é cheio de compaixão. Não precisamos de substituto. É óbvio, é lógico que pessoas pensam que Maria era uma mulher e tinha mais compaixão, mas realmente Jesus tinha e tem muito compaixão. Não precisamos de um outro mediador. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Há quem diga que Maria intercede por nós, mas não. É Jesus que intercede por nós e o Espírito Santo. Se nós falarmos com Maria ou com os santos, pessoas mortas, a Bíblia diz isto, que esta prática é espiritismo, é completamente proibida, esta prática, proibida por Deus na Bíblia. Não podemos falar com mortos. A única pessoa com quem nós podemos falar é Deus, é na pessoa de Jesus Cristo, para chegar perto do Pai, Deus. Então, não devemos falar com mortos. A
a Bíblia não diz que ela ficou virgem perpetuamente. Não, ela teve outros filhos. Então, segundo a Bíblia diz, Jesus tinha meus irmãos, minhas irmãs. E depois do nascimento de Jesus, Maria teve relações com José. Então era óbvio que ela não ficou virgem em perpetuidade. Ela não subiu corporalmente sem morrer, ou seja, na Assunção de Maria. Isto não há provas nenhumas sobre isto. Segundo o entendimento bíblico, ela morreu como qualquer outra pessoa. E ela não participou e não participava agora com salvação e não pode derramar graça em nossas vidas. Ela não é rainha dos céus. Só existe um rei, que é Jesus Cristo. E não existem outras entidades que têm título de rei ou rainha. Jesus é único, digno de receber glória, adoração, veneração, amor, petições dos nossos orações. Ele é o único mediador, ele é a única fonte de graça que concede graça aos nossos corações. Então fica claro, Maria era uma pessoa exemplar, a pessoa que nós devemos copiar a vida dela, mas de maneira nenhuma ela tem outras qualidades. Então, vou continuar. Versículo 28. O anjo diz: agraciada, o Senhor está com você. Agraciado significa favorecida, abençoado, cheio de graça. Não significa que ela concede graça aos outros, mas era recipiente de graça. Então, para explicar como é que isto implica para nós, que ela recebeu graça desmerecida e nós também podemos receber a bênção de Deus, a graça de Deus, qualquer um de nós, porque nós somos preciosos nos olhos de Deus, favorecidos, especiais. Então, pense bem, tu és especial, tu és o alvo da graça de Deus em tua vida, tu és escolhida para receber bênção. Versículo 29. Ela, quando ouviu as palavras do anjo, diz, Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Ela ficou com medo quando ouviu. Medo do anjo, medo de Deus, medo daquilo que estava a passar. E muitos de nós ficamos com medo. Medo de protestantes, medo da igreja evangélica, medo de Deus, medo dos anjos, medo dos sonhos, medo de alguma coisa nova que nunca ouvimos. Ficamos preocupados. Fica a mensagem, a palavra, fica muito diferente daquilo que nós ouvimos, a nossa educação. Mas Deus quer falar conosco, então não fiques com medo de Deus. Aceita a palavra de Deus na tua vida. Podes confiar em Deus, se Ele quer fazer uma coisa nova na tua vida. Versículo 30. O anjo lhe diz: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. E o anjo diz: não tenha de temer, Maria. Tu achaste graça de Deus. Eu quero explicar um pouco sobre graça. Graça quer dizer a dom de Deus.
aquilo que Deus quer lhe dar de graça. Mas aprenda, diante de Deus, hoje, tu és o alvo de graça de Deus. Ele quer te conceder paz, alegria, perdão, nova vida, esperança, poder, amor na tua vida. O que quer dizer isto? Tu não pagas nada para receber uma prenda, então, quanto mais para receber a graça de Deus. É de graça, desmerecido. Tu não sentes, talvez, digno de receber da parte de Deus, não só por causa do medo, mas por causa de sentir culpada, mas tu estás perdoado se deixar pecado, se arrependeste de pecado. Deus quer conceder graça na tua vida, se acreditar no dom oferecido. É para ti. Ele vai te perdoar pela sangue de Jesus, pela morte dele, ele perdoa as pessoas. Então, graça é uma coisa maravilhosa. Ele quer transmitir graça na tua vida. Versículo 31. Você ficará grávida, foi as palavras do anjo, e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. O anjo diz que que Maria ia conceber e dar luz a Jesus. Anúncio do anjo foi impossível cientificamente, impossível naturalmente e impossível uma pessoa, uma moça, uma mulher ficar grávida sem relações sexuais ou sem inseminação. Mas isto foi a palavra poderosa que o anjo disse a Maria. Então, foi uma palavra de milagre que o anjo anunciou a Maria. Versículo 32. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O anjo declarou a Maria quem Jesus realmente é: o Rei, Salvador, Messias, o Filho de Deus, quem reina para sempre, Messias. Jesus não é distante, ele vai, ele estabelecer o reino dentro do coração de Maria, e milhares e milhões de pessoas a partir deste anúncio, este nascimento. Maria perguntou com inocência, no versículo 34, ao anjo: como é que acontecerá isso se sou virgem? Como é que acontecerá isso não conhecendo nenhum homem? E naturalmente, através antes do casamento, ela não podia ficar grávida. São perguntas, uma pergunta justificada. Ela não duvidava no poder de Deus, como Zacarias duvidava no poder de Deus, mas simplesmente questionava como é que é possível uma coisa dessas ficar grávida. Será que Deus pode criar um filho em mim? Foi a palavra, os pensamentos dela. Ela não questionava o poder de Deus, mas qual era o processo? Ela não queria provas, mas simplesmente perguntou como. Ela ficou confusa. Então, nós temos a resposta no versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Então, uma conceição sobrenatural. O Espírito Santo ia descer sobre ela e vai
por colocar dentro dela a semente do novo bebê. Então foi isto é uma coisa imprescindível. Quem crê precisa de ter uma experiência do sobrenatural. Não basta seguir regras e mandamentos, ou religião, cultos. É preciso ter uma experiência do Espírito Santo, um milagre, uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo. É preciso nascer de novo. É preciso que Deus nasça dentro de ti, que Ele concede algo do milagre, do poder dentro do teu coração. Tu não consegues agradar a Deus sem experimentar poder, um encontro sobrenatural. E esta foi a palavra que o anjo disse, Gabriel disse a Maria, em versículo 36, também para provar que é de Deus. Também Isabel, tua prima, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril, já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Isabel, no 6º mês de gravidez, e na história anterior, Isabel e Zacarias eram era estéril e avançado de idade, e Deus prometeu um filho, João Batista, a este casal. Então, se Deus puder fazer para Isabel, Ele podia fazer algo para Maria, e Ele podia fazer um milagre. E este é o ponto fulcral deste relato. Nada é impossível para Deus, para quem crê. Quando Deus promete algo, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, ou nas Escrituras, ou através de uma palavra profética, uma palavra que vem de Deus fora da Escritura, uma palavra dito, pode ser através de alguém ou sozinho. Deus pode falar e quer falar no seu coração. Há muitos exemplos disso no mundo muçulmano, em que muçulmanos são a dormir e Deus fala através dos sonhos, sobrenaturalmente, que Jesus é o caminho e a verdade. E Deus pode fazer isto numa forma que Ele escolhe, uma palavra. Ele vai cumprir a palavra na tua vida. Neste caso foi uma encarnação do Filho. São milagres através da fé. Uma das maiores promessas na Bíblia é o nascimento de Jesus. Como é que podemos saber que tipo de milagre que Deus vai fazer? Isto vai ser segundo a vontade dele. Se é de acordo com as Escrituras, confirmado pelo Espírito Santo. Não há nada que Deus não pode fazer. E compete a nós a crer. Deus pode abrir ou fechar uma porta de trabalho. Deus pode providenciar as nossas necessidades, desde que nós adoramos somente a Ele e não temos nenhuma outra entidade mais importante em nossas vidas. Deus pode curar doenças quando Ele quer. E Deus quer curar. Deus responde à oração, à maneira dele e ao tempo dele. Não há limites do poder de Deus. Nós limitamos o poder de Deus pela nossa incredulidade. Mas Deus é poderoso, Ele é omnipotente, Ele tem todo o poder para fazer algo na tua vida e na minha vida. Existem condições? Existem. Duas condições principais. Ouvir a promessa de Deus na tua vida,
Segunda, confiar nele para cumprir a sua palavra. Versículo 38. Respondeu Maria nesta história. Responde, sou servo de Deus, Senhor. Cumpra a sua palavra. Desculpa lá para estas folhas. Sou servo do Senhor, que acontece comigo conforme a tua palavra. Então o anjo deixou. Disse Maria, eis aqui a sua serva. Eu estou aqui, Senhor, sou disponível, eu creio em Ti, eu estou com vontade para cumprir a Tua palavra na minha vida. Uma mulher humilde, uma mulher com vontade, uma mulher que aceitou o provável risco de rejeição por ter uma bebê fora do casamento, pronto para receber acusações de infidelidade com José, preparado para passar vergonha de ser mãe solteira. E então ela pagou o preço quando ouviu esta palavra e concordou com o anjo. Mas se tu creres na palavra de Deus, se tu creres em Cristo plenamente, se tu creres nas promessas de Deus, verás a glória de Deus. Ou seja, com a tua fé, tu nunca vais ser desamparado, tu nunca vais ser desiludida, e tu não vais ser sujeito a ansiedade, medo, conflito pessoal, desespero, falta de rumo, desânimo. Deus vai te conceder paz e alegria, amor, perdão dos pecados, se tu creres no Senhor. Porém, há um preço para pagar. Não todos vão ficar contentes com a tua decisão a seguir Cristo 100%. Vais receber críticas, talvez pressão para voltar para a religião anterior, ou para conformar com os outros na sua vizinhança. Se tu viveres uma vida piedosa, se deixares de orar aos santos a Maria, se recusares a participar nas procissões na rua, se pregares o Evangelho, se entregares a tua vida a Cristo Jesus, tu vais pagar um preço alto. Mas lembre-se disto, Jesus pagou o preço mais alto da humanidade, até a morte, até a verter do sangue, a rejeição da família, a rejeição dos judeus líderes, e ele assumiu o pecado no teu lugar. Então vale a pena para receber o galardão, receber daquilo que Jesus quer dar em tua vida. Maria era o exemplo espetacular de fé e coragem. Então, seja corajoso a crer no Senhor, na promessa dele. Ela foi ricamente abençoada por Deus. Agora, segue o exemplo dela, se quiser experimentar amor e paz no teu coração, perdão, etc. Todas as coisas que eu mencionei. Segue o exemplo de Maria, uma pessoa humilde. Que nada é impossível para Deus, e Deus quer fazer algo na tua vida e com tua cooperação, com fé. Ele vai cumprir a palavra dele. Ele vai fazer milagres na tua vida, respostas de oração, alterações na tua vida e uma vida de amor e alegria.